Olá, abençoados e abençoadas, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Paz. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o rei Jeoacás e toda a história do seu reinado na Bíblia. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu peço que assistam até o final. Se lá gostarem, eu peço para se inscreverem no canal. Estamos com a meta de chegar a 5.000 inscritos e você se inscrevendo vai ajudar bastante. E depois disso, se gostar do vídeo, eu conto com seu like, que também é muito importante pra gente. Combinado? Então vamos pro vídeo. Quem foi o rei Jeoacás na Bíblia? Jeoacás, ou Joacás, é o nome de dois reis citados na Bíblia no Antigo Testamento. Enquanto um reinou sobre as tribos do norte, em Israel, o outro reinou sobre as tribos do sul, em Judá. O nome Joacás provavelmente significa o Senhor prendeu. O rei Joacás de Israel e o rei Joacás de Judá viveram durante o reino dividido. A Bíblia registra que após a morte do rei Salomão, tão logo Israel deixou de ser um reino unificado, e as tribos do norte se separaram das tribos do sul. Essa divisão ocorreu principalmente por conta das injustiças e da exploração do povo através das altas cargas de impostos. O rei Jeoacás de Israel. O rei Jeoacás de Israel foi filho de Jeú. Ele reinou durante 17 anos em Samária, a capital do Reino do Norte, sucedendo seu pai em aproximadamente 814 a.C. A história do seu reinado está registrada em 2 Reis, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. O rei Jeoacás reinou em Israel quando o reino de Judá estava sendo governado por Joás, filho de Atalia. Durante o seu governo, o reino de Israel estava subordinado à Síria, que naquele tempo era governada por Azael, em Damasco. Por isso, o texto bíblico informa que o reino de Israel foi muito oprimido por Azael durante os dias de Jeoacás. Naquele contexto, foi permitido que Joacás controlasse um exército de apenas 10 carros de combate, 50 cavaleiros e 10.000 homens de infantaria. A opressão síria sobre Israel naquele período era, na verdade, juízo de Deus contra o pecado dos israelitas que não mostravam arrependimento. A Bíblia também diz que o rei Jeoacás fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele seguiu as mesmas práticas pecaminosas do rei Jeroboão I, que fez pecar a Israel através da idolatria que corrompeu a religião israelita ao instituir uma espécie de culto apóstata em Betel. Além disso, durante o reinado de Jeoacás, o poste ídolo dedicado a Azerá permaneceu de pé em Samária. Mas em determinado momento, o rei Jeoacás clamou ao Senhor, e Deus ouviu a sua oração. Dessa forma, naquele tempo, o rei Azael somente não destruiu todo o reino do norte, porque Deus foi misericordioso com seu povo. Nesse ponto, a Bíblia diz que o Senhor providenciou um libertador para Israel, e os israelitas escaparam do poder da Síria. O texto bíblico não informa o nome desse libertador. Alguns estudiosos acreditam que talvez esse libertador tenha sido o rei assírio Hadad-Nirari III, enquanto outros identificam esse libertador como sendo o profeta Eliseu. Quando Joacás de Israel morreu, ele foi sepultado em Samária e seu filho Joacás reinou em seu lugar. O rei Joacás de Judá. O segundo rei chamado Joacás na Bíblia foi filho do rei Josias de Judá. Ele viveu cerca de 200 anos depois do primeiro Joacás e começou a reinar em Jerusalém em 609 a.C., quando tinha 23 anos de idade. Sua mãe se chamava Amutal e seu avô materno se chamava Jeremias, de Líbna. Seus irmãos eram Joanã, Jeoaquim, também chamado de Eliaquim, e Zedequias, também chamado de Matanias. Jeoacás de Judá também era conhecido como Salum, provavelmente uma abreviação do nome Selemias. Muitos estudiosos acreditam que Salum era o seu nome pessoal e Jeoacás era o seu nome real. Isso não era algo muito incomum naquele tempo. Inclusive, seus irmãos Jeoaquim
e Zedequias receberam esses nomes quando assumiram posteriormente o trono de Jerusalém, como vassalos dos egípcios e dos babilônios, respectivamente. Outra coisa interessante sobre Joacás é que ele não era o filho mais velho de Josias, e mesmo assim foi escolhido como sucessor de seu pai no trono de Judá. Sobre isso, o texto bíblico é claro ao indicar que Joacás não era o sucessor natural de Josias, e que sua ascensão ao trono ocorreu por interferência do povo da terra, que o fez rei em lugar de seu pai. A expressão povo da terra, que designa as pessoas que entronizaram Jeocás, é muito debatida entre os estudiosos. Alguns acreditam que essa expressão se refere aos líderes do povo de Judá, enquanto outros sugerem que a expressão se refere aos camponeses de Judá que não habitavam dentro da cidade de Jerusalém. Seja como for, muitos estudiosos defendem que essas pessoas aclamavam Jeocás porque talvez ele tivesse uma política contrária ao Egito, assim como seu pai. O reinado de Jeocás de Judá. Jeocás assumiu o trono de Judá num momento muito turbulento. Seu pai, o rei Josias, havia acabado de ser morto pelo faraó Neco na batalha em Megido, mas o reinado de Jeocás durou apenas 3 meses. Ele subiu ao trono no verão de 609 a.C. e foi destituído no outono, quando o faraó Neco o capturou e o levou exilado para o Egito. Além disso, Neco tributou Judá e instituiu Eliaquim, a quem trocou o nome para Jeoaquim, como rei em Judá no lugar de Jeoacás. Apesar de ter sido muito breve, apenas 3 meses, a Bíblia fala do reinado de Jeoacás de forma muito negativa. De acordo com o texto bíblico, Jeoacás fez o que era mal perante o Senhor. Jeoacás foi o primeiro rei de Judá a morrer no exílio. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Gratidão por todos vocês que chegaram até aqui o final. Caso tenham alguma dúvida ou alguma sugestão por qualquer tema, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder um por um. Tudo bem? A paz do Senhor a todos vocês.